Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, possa abençoar e inspirar a todos nós. Nos sintamos aqui acolhidos, inspirados pelo seu profundo amor, pela sua infinita misericórdia. Nos sintamos também envolvidos por esse Espírito grandioso, amoroso, que tem sido para nós verdadeiramente uma ponte para Jesus, que tem sido aquele que nos tem, pelo legado que deixou, pela história, pela vida, pelos exemplos, mas sobretudo pelo trabalho que continua e prossegue no mundo espiritual, no mundo dos eternamente vivos, que nós possamos sentir essa sua presença, o seu carinho também, de toda a sua equipe, de todos os seus benfeitores e colaboradores, para que a gente tenha uma noite realmente de reflexões profundas e proveitosas, sobretudo no sentido de despertar a nossa consciência para o quanto nos compete realizar, para o quanto, tendo recebido tanto, nos cabe operar e concretizar, transformando ou trazendo do plano dos ideais, dos sonhos, dos projetos para o plano das realizações, tudo aquilo que já vibra em nosso coração. Aliás, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Caminho Espírita, capítulo 47, em que dirá: se nos esforçássemos mais realmente por materializar tudo aquilo que temos cultivado no plano dos ideais, dos projetos de realização e renovação com Jesus, trazendo tudo isso para o plano das realizações, da concretização, há muito já estaríamos nós guindados à condição de numes apostolares das doutrinas que pregamos. Então é essa a grande chamada, esse o grande convite a todos nós que nos propomos a trilhar esses caminhos, diminuirmos essa distância entre o que já brilha em nosso conhecimento, e não é pouca luz que temos recebido dessa doutrina consoladora, do Evangelho do Mestre, por ela explicado e traduzido para o nosso momento presente, que a gente possa converter de fato essa luz numa luz que possa brilhar no mundo, fazê-la brilhar, para que ela não fique apenas estagnada em nossa consciência, em nossa mente, sem todos os frutos que possa dar. E é nesse sentido que recorremos para abrir a nossa reflexão essa noite, que será desde já, aí, perdoe-me, será uma reflexão um pouquinho mais chamativa, um pouquinho mais, digamos assim, vai mexer um pouquinho mais com as nossas bases, no sentido mesmo da consciência. É por isso que recorremos para iniciar a reflexão dessa noite a uma fala do professor, que está numa das mensagens psicografadas pelo Chico, no livro Doutrina e Vida, capítulo 2, uma mensagem de Eurípides, dirigida aos trabalhadores espíritas cristãos, em que logo ao início da mensagem, Eurípides dirá: o espiritismo cristão é uma porta de luz que se abre à humanidade. Diz ele ao longo da mensagem, como por muitos séculos fomos chamados a servir ao Mestre em outras correntes, em outras perspectivas religiosas, mas que muitas vezes não foram capazes, ou nós, nos aproveitando dos recursos que tínhamos, não fomos capazes realmente de nos elevarmos ao patamar que se espera do discípulo, ao patamar de realização e transformação que nos compete. Mas eis então que a misericórdia divina, possibilitando-nos, digamos assim, uma nova oportunidade, com recursos imensos, abre-nos essa porta. No século XIX, uma porta de luz a todos aqueles que por ela tiverem a coragem de adentrar. A todos aqueles que por ela se esforçarem por adentrar. Não nos enganemos, será essa porta a mesma porta sobre a qual Jesus falava, que permanece estreita, não alargou, não foi modificada, não passou por reformas. Segue sendo o Espiritismo enquanto cristianismo redivivo, enquanto o retorno dessa mensagem, agora ampliada
por séculos de desenvolvimento do pensamento humano, no âmbito da ciência, da filosofia, que melhor nos permitiram alcançar a dimensão do que Jesus nos falava, que naquele tempo para nós era ainda muito difícil. Aliás, ele mesmo nos diz: muito ainda teria vos dizer, mas por enquanto não podeis suportar. Pois bem, os séculos vieram trabalhar os nossos ombros para que estivéssemos habilitados a suportar com mais propriedade o peso associado ao conhecimento, ao saber. E é isso que é o Espiritismo. Revivendo essa mensagem, agora explicada, ampliada em sua dimensão e profundidade, traz sobre os nossos ombros o peso da responsabilidade. Mas, embora sendo estreita essa porta, aqueles que ousam cruzá-la, faz-se ela um imenso portal. Um portal para belezas, um portal para perspectivas, um portal para horizontes quanto à vida, ao universo e a nós mesmos, antes inimaginados, grandiosos. Um futuro que se nos desdobra ao olhar, graças às lentes que o Espiritismo nos traz, que sequer conseguimos mensurar. Mas eis aí, portanto, também o chamado de consciência. O quanto temos aproveitado essa luz que nos foi posta nos caminhos. O quanto efetivamente temos agora, mais despertos talvez, nos esforçado, nos empenhado sinceramente por adentrar essa porta. Diferentemente das experiências de muitos de nós no passado, um cristianismo muitas vezes distante do Cristo, eis que o Espiritismo nos convida agora a repensar o que temos feito do Evangelho em nossa vida. Porque o cristianismo, ao longo dos séculos, com as nossas interferências, com as nossas incursões nos seus aspectos essenciais, foi aos poucos sendo mutilado, foi aos poucos sendo distanciado da sua simplicidade, da sua pureza, do seu foco primordial. Despertar o eu divino em cada um de nós. Projetar-nos a esse reino dos céus, não no processo mágico, miraculoso, sem esforço, sem dedicação. Projetar-nos no sentido de trazer todos os recursos para que, aliados esses recursos aos nossos esforços, se convertessem em nossa vida em luz, em ascensão. Mas aos poucos, ao longo dos séculos, sobretudo a partir do terceiro, há inclusive um livro muito bonito que fala dessa transição, um livro escrito pelo nosso querido continuador do trabalho de Caiba Chuta na cidade de Matão, Wallace Leal, um livro fantástico chamado Esquina de Pedra, que fala dessa esquina do cristianismo em que a gente fez a curva, em que a gente virou e tomou rumos diferentes daqueles propostos. Criamos uma série de aspectos exteriores do culto que nos desviavam do aspecto fundamental e assim muitos de nós nos perdemos ao longo dos séculos. Agora, o Espiritismo nos convidando a voltar àquelas fontes, a voltar lá àquela pureza primitiva, novamente espera de nós esse cuidado para que possamos conservá-lo na pureza e na simplicidade que ele veio resgatar. Despojado o Espiritismo de quaisquer aspectos exteriores de culto. Existirão naturalmente as disciplinas, as rotinas que nos auxiliam em nossas atividades, mas o Espiritismo, despojando-se completamente de hierarquias sacerdotais, de elementos cultuais, de paramentos exteriores, vem fazer o quê? Com a nossa mentalidade, com o nosso coração. Convidar-nos a focar no Filho, o que realmente é importante, o que realmente é essencial da experiência religiosa, aquilo que por muito tempo desprezamos, mas que agora nos cabe resgatar. Vivência, experiência, introjeção e reflexão para o mundo, para que a luz que nos visita, que nos chega ao mundo íntimo, não se faça, ao invés de um elemento de sublimação e de elevação, não se faça um elemento de cegueira. Porque a luz, quando acolhida e não dinamizada para a vida, a luz, quando se faz em excesso de uma consciência, e não é essa luz refletida para o mundo exterior através da transformação, ao invés de iluminar, ela cega.
E é o que de fato aconteceu conosco por muitos séculos. Toda a luz do Evangelho, não dinamizada na vida, na forma de ação, fez-nos cegos. E assim ficávamos em posturas puramente voltadas para os aspectos exteriores do culto e alimentávamos, por exemplo, posturas completamente antagônicas à própria essência do Evangelho. Perseguições, sectarismos, destruições em nome de Jesus. É a cegueira pelo excesso de luz não dinamizada. Por isso diria Jesus: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Não se façam trevas, porque a luz, quando recebida em excesso e não colocada em movimento, ela cega. Se fechássemos essa sala e acendêssemos aqui 10 mil luzes, nenhum de nós enxergaria nada. É preciso abrir, é preciso levar essa luz a outros ambientes, a outros horizontes. Ela precisa sair de nosso íntimo. E é isso justamente e o que o Espiritismo vai buscar resgatar. Por isso aqui me recordo de uma frase de um outro grande apóstolo do Espiritismo, que, de certo modo, teve uma grande importância na conversão de nosso querido professor. Falo do grande apóstolo de Tours, nosso querido Leon Denis, que no seu livro No Invisível nos dirá: o Espiritismo será o que os homens fizerem nele. Obviamente que a mensagem espírita é inacessível ao que venhamos a fazer. O espiritismo no mundo poderá ser arranhado por nós. A mensagem espírita, como expressão da lei divina, nada podemos contra a verdade, diria o apóstolo Paulo. Assim como nada podíamos contra o Evangelho de Jesus. Embora o tenhamos coberto de cinza e de camadas ilusórias que criamos por sobre ele lá sempre esteve, intacto, puro, como o sol. Por mais que venhamos a cobrir a sua luz, lá ele está, intacto, sempre luminoso, sempre cumprindo o seu papel. Assim também no Espiritismo. Mas Leon Denis queria dizer, falava a respeito do Espiritismo no mundo, do movimento espírita, das nossas práticas e vivências espíritas no mundo. Essas estão sob a nossa alçada e, mais do que isso, sob a nossa responsabilidade. Sob a nossa responsabilidade. Porque creio, todos os que estamos aqui, já somos minimamente conscientes da responsabilidade de tê-los os conhecimentos espíritas em nossas mãos, em nosso coração, em nossa boca e em nosso cérebro. Então essa é uma reflexão que gostaríamos de fazer aqui nessa noite, para que cada um de nós, na seara do Mestre, na seara espírita, que continua a seara do Evangelho, não venhamos a ser pedra de tropeço, não venhamos a ser ou a repetir o que outrora foi feito com o Evangelho de Jesus, porque ele se tornou o que os homens, nós, fizemos dele. O sufocamos, o abafamos. Claro que em todos os tempos sempre existiram aqueles que conseguiram penetrar no âmago, no cerne, de olhar puro, de olhar esclarecido, conseguiam vencer as limitações humanas e acessar a medula. Poderíamos citar Francisco de Assis e outros tantos. Mas, de um modo geral, aquela pureza, aquela simplicidade, aqueles conteúdos por muitos séculos ficaram inacessíveis a muitos. A grande proposta a nós espíritas hoje é: não repitamos isso. Não repitamos. Meditemos, analisemos qual tem sido a nossa relação com essa doutrina bendita, como tem sido a nossa vivência, as nossas práticas, a nossa experiência, para que então, no íntimo, em nossa mais profunda consciência, possamos encontrar essa resposta. Temos de fato contribuído para a difusão do Espiritismo, para que ele alcance as suas finalidades no mundo, ou temos sido nós pedras de tropeço no Espiritismo, o para com o Espiritismo? Então essa é a linha principal sobre a qual gostaríamos de falar aqui nesta noite, porque quanto mais distante estamos do nascedor da fonte,
mais sujeita está ela a corrupções, a contaminações, a acréscimos e a adendos que vão aos poucos desvirtuando a sua pureza. Já estamos aí há mais de 1,5 séculos do nascedouro. E é preciso que todos nós, enquanto espíritas ativos, trabalhadores em nossa casa, no movimento, é preciso que todos nós reflitamos sobre esse espiritismo que temos vivido, esse espiritismo que temos divulgado, e façamos essa comparação entre a fonte e o espiritismo que hoje temos encontrado. O nascedouro e qual a condição em que ele está hoje, ao longo ou tempo passado aí, mais de 1,5 séculos, em que muitos trabalhadores, em que muitos esforços, como também muitas tentativas de desvirtuamento, vieram visitar essa água viva, essa fonte bendita, para que a gente possa transmitir aos que virão, aos que estão por vir, um espiritismo tão próximo quanto possível e quanto seja o ideal daquilo que a espiritualidade superior espera que ele seja, para que ele possa seguir os caminhos mais próximos possível daqueles que a espiritualidade superior projetou para ele. Então é sobre isso que nós queremos falar, sem qualquer pretensão de alimentar aquela ideia de uma pureza que quase se converte num fanatismo, mas é preciso compreender com Jesus, com Kardec, com todos os grandes tarefeiros, que é preciso conservar, dentro do possível, a fidelidade à fonte. E que tudo o que vier de desenvolvimento da doutrina espírita precisará estar harmonizado aos fundamentos e aos pilares primordiais. Porque Kardec nos disse, e temos aprendido isso com todo o esforço daqueles que vieram depois, um Chico, uma Ivone, que trouxeram tantos contributos, desdobramentos para a doutrina espírita. Kardec diria: o espiritismo progride, o espiritismo avança, se desenvolve, mas é preciso olhar se há de fato desenvolvimento ou se há ali uma inserção de algo estranho, de algo que na verdade afasta-se do objetivo primordial. Então é sobre essa pureza que precisamos meditar, não aquela que se prende lá no nascedouro e diz nada mais pode ser acrescentado, desdobrado, ampliado. Não, pelo contrário, é o Espiritismo como expressão da lei divina, uma doutrina eminentemente progressiva no sentido de que vai revelando cada vez mais para nós novos horizontes, novas perspectivas, novos valores, mas sempre em harmonia com tudo que já foi feito, com tudo que já está posto como fundamentos. Não se constrói, depois de ter sido construído o fundamento de um edifício, não se constrói fora desse fundamento, sob o risco de um desastre. Então é preciso harmonizar tudo que hoje fazemos, os novos desdobramentos, as novas frentes de trabalho com o que foi feito. Então é preciso buscar os pilares, conhecer muito bem os pilares, para então analisar o que hoje fazemos, o que ora temos feito, se harmoniza, se sintoniza com aquilo que é o eixo central da doutrina? Ou temos nós construído, como fizemos com o cristianismo, um espiritismo à nossa moda e ao nosso gosto pessoal? Naturalmente, cada um traz uma feição à tarefa, um estilo. Isso faz parte, é de cada um. Cada um é um indivíduo, um mundo por si. Mas daí a introjetar nessa corrente cristalina e pura aspectos dissonantes com os fundamentos, achismos, personalismos, elementos estranhos, aí há uma grande distância que a gente precisa estar atento. Então, uma proposta de autorreflexão e mais do que isso,
autocrítica. Porque é fundamental. Me recordo de uma mensagem de André Luiz, no livro Opinião Espírita, capítulo 13. Autocrítica, sim e sempre. Para que possamos aparar ilusões, para que possamos despertar de desatinos, para que possamos remover aspectos nossos, exigências, caprichos pessoais que venham comprometer a obra, a causa que é e deverá ser sempre maior do que nós. Maior do que nós. O Espiritismo não deve estar a nosso serviço, nós a serviço dele. Porque nós passamos, o Espiritismo segue. Felizes de nós se seguirmos com ele, no corpo ou fora dele. Mas nós temos de honrar esses que vieram antes, como Eurípides, como Bezerra e tantos outros, que foram absolutamente fiéis e entregaram a mensagem às futuras gerações em perfeita sintonia e harmonia com os pilares fundamentais. Emmanuel vai ter uma mensagem muito bonita, belíssima, aliás, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, intitulado Doutrina Espírita, em que ele dirá: toda crença é respeitável, mas se buscas o Espiritismo, não lhe negues fidelidade. Porque o Espiritismo, no fundo, nada exige de nós, mas espera tudo. Quem acolhe essa luz, quem desperta em sua consciência, sabe o quanto agora deve essa luz que tem sido facho libertador para a sua existência, e o quanto agora deve dar a ela, no sentido de levar essa tocha adiante e entregá-la aos que estão por vir. Clara, bela, luminosa, como sempre foi. Então nós estamos falando aqui sobretudo de pilares, fundamentos, que julgamos essenciais, que julgamos referenciais para tudo que venhamos a fazer, a conceber, a realizar na doutrina espírita. E resumir, basicamente, no meu modo de ver, em 2 pilares, dos quais não poderemos nos afastar, ou não deveremos, se não nos quisermos realmente sujeitar aos tropeços. O primeiro deles não poderia ser diferente, porque é a base de toda a nossa experiência espiritual mais profunda. É o revelador por excelência, aquele que nos foi dado como o norte, como ideal. O primeiro eixo da doutrina espírita. E por isso Eurípides disse: espiritismo cristão é a porta de luz para a humanidade, é o Cristo. É o Cristo. Então é preciso mergulhar nesse Espírito grandioso para conhecê-lo. Mais do que isso, para sentir, para que ele se faça presente em nossa experiência espírita. Para que o Espiritismo não se converta em nossa vida apenas filosofia ou experimentação, que tem a sua razão de ser e a sua importância. Mas, dirá Emmanuel, se nos fixarmos apenas nesses horizontes, o Espiritismo não passará de mais um movimento humano destinado a perecer. Porque quem dá a ele vida eterna, quem dá a ele vigor, é a alma do Evangelho, que dá vida a esse corpo filosófico e doutrinário. Kardec vai tratar disso no Livro dos Médiuns, capítulo 29, quando fala das sociedades espíritas, das relações que deveriam existir entre elas, da união que se deveria esperar dos grupamentos espíritas, das frentes de trabalho espírita. Kardec dirá: em não existindo esse compromisso com a transformação moral, com a caridade, com o amor que é o cerne, a própria alma do Evangelho e também do Espiritismo, poderíamos chegar à condição de todo mundo estar informado com relação à vida após a morte, o que se desdobra lá, o que acontece, mas em nada transformados. Todo mundo informado quanto à vida futura, mas ninguém transformado.
Kardec então dirá: não é esse, se Deus quiser, Deus queira, o caminho pelo qual desejamos que o Espiritismo enverede. Então ele dirá: a bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário. E nos alegramos de ver já muitas sociedades tendo entendido e nos acompanhado nessa veia. Então Kardec desfralda a bandeira de um Espiritismo cristão e humanitário. Cristão não no sentido do rótulo, mas dos valores que o Evangelho representa. Esse Espiritismo que, por meio de nós, precisamos introjetar em nossa vivência espírita, na casa, no trabalho espírita, na atividade espírita e, naturalmente, no mundo. Porque para o Espiritismo essas paredes nada são, apenas nos protege do vento. Porque as paredes da casa espírita, para o espírita, não deverão existir, porque todo mundo agora se converte em seu altar de adoração e em sua oficina de trabalho. Cessada aquela velha divisão que fazíamos outrora em outras experiências entre o mundo religioso e o mundo profano, para o espírita não mais. Por quê? A adoração o faz pelas portas, pelo templo do coração, onde quer que esteja, portanto, pode adorar, deve adorar a Deus, deve servir ao Cristo. Então, através de nós, esse Cristo que precisa penetrar, que precisa animar, que precisa dar alma à nossa ação espírita. Quando Kardec vai discutir na Revista Espírita de dezembro de 1868, um artigo muito interessante, o Espiritismo é uma religião, em que ele vai falar muito acerca daquilo que é a alma do Evangelho. Kardec dirá: a alma do Espiritismo é a caridade. Sem caridade não há instituição humana estável. Todas estão fadadas a perecer. Porque sem caridade não há união. O que é diferente de uniformização é bem diferente. Não é tornar todo mundo igualzinho, pensando igualzinho. Isso é uniformização. Nós estamos falando de união. Pensaremos diferentes, atuaremos em campos diferentes, mas estaremos unidos, porque em Cristo somos irmãos. Podemos debater ideias, mas sempre no limite da fraternidade, da amorosidade e da compreensão. Todo reino dividido, diria Jesus, não subsiste. E o que temos visto, e aqui eu preciso fazer essa análise sincera de nosso movimento, senão muitas vezes essa divisão que separa, que distancia, que leva-nos a posturas que ficamos impressionados de ver. Onde o espírito cristão? Uma coisa é pensar diferente e debater ideias. Outra coisa é a acrimônia, é a maledicência, é a crítica ferina voltada à pessoa. Porque ideias se debatem, mas para com pessoas, caridade. Você pode não concordar com nada do que ela fala. Pode debater as ideias, mas há pessoas, caridade. Caridade, respeito. Então é esse Cristo que precisamos incorporar no nosso movimento. Se divide em tantas frentes, que se digladiam muitas vezes entre si. Porque um segue essa corrente, outro segue aquele pensador, outro segue esse outro, e aí a gente vê isso tomando uma dimensão em disputas que mais parecem guerras. Cadê o Cristo? Cadê a ideia essencial no Evangelho, tanto trabalhada e defendida por Paulo, da eclesia, aquelas primeiras comunidades cristãs, unidades comuns. Gravitamos em torno de objetivos comuns. Isso por si deveria bastar para nos vermos e para nos tratarmos como irmãos. Alguns pensarão em caminhos diferentes para chegar aos mesmos objetivos,
Mas será que não podemos conjugar? Será que não podemos dialogar? Por isso Kardec vai falar de maneira muito bela e muito pertinente para o nosso momento. No livro Viagem Espírita, no discurso terceiro, Kardec vai conversar, ou vai falar, a respeito das dissensões entre grupos, entre indivíduos. E Kardec então dirá: se os grupos que deveriam marchar para o mesmo objetivo, deveriam caminhar juntos, estiverem dissentidos, estiverem ali em disputa, eu lamento, mas me coloco sem pensar, sem buscar saber quais foram as causas, os primeiros movimentos, me coloco sem pensar do lado que tiver mais. Alguém poderá pensar consenso, razão, verdade. Kardec dirá caridade. Porque a quem falta caridade, ainda que apoiado em alguma espécie de razão, nunca está certo ou com toda a verdade. Porque não há verdade distanciada da caridade ou do amor. Por isso Kardec dirá: me colocarei daquele lado que tiver mais caridade, porque por consequência terá mais humildade. E onde há humildade é fácil de corrigir os pontos, é fácil de orientar, porque há abertura, há disposição em mudar, em crescer, em aprender. Agora, há aquele lado que muitas vezes, por defender a verdade, se coloca na posição do ataque, da acrimônia. Ali se associa o orgulho. E onde há orgulho, gente, a cegueira total. Jesus várias vezes falou isso no Evangelho, alertando-nos a todos. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, na verdade é uma parábola de dois filhos, a gente olha para o filho pródigo, mas não percebe que o outro filho estava em pior condição que o filho pródigo. Porque o filho pródigo entrou na festa, que é o símbolo do reino, o outro ficou de fora. E o outro foi o que ficou perto do Pai, atendendo ali as vontades dele. Jesus contou a parábola quando os fariseus o criticavam profundamente porque ele comia, estava junto com publicanos e pecadores, ou seja, com os errados. E o outro, o defensor da verdade, o fariseu, quando via o errado vindo, se recompondo, se aproximando, fechava-se ainda mais no seu orgulho, na sua verdade, e não conseguia se alegrar. Por quê? Não conseguia ouvir o Pai. Jesus estava alertando, gente. A experiência do conhecimento espiritual, aliada ao orgulho que cega, é mais grave do que às vezes muitos desatinos seguidos depois pelo arrependimento e renovação, aliado à humildade. Tem essa mesma parábola reduzida em Mateus, parábola dos dois filhos. É aquela parábola que diz assim: o senhor da vinha, o pai, chegou para o primeiro filho e falou assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho falou assim: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aí ele chega para o segundo filho e fala assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aí ele fala: sim, Senhor. Mas não foi. Jesus conta isso diante dos fariseus. Quem era o segundo filho? Os religiosos, zelosos pela verdade, pelos aspectos exteriores do culto, muito fixados no cumprimento do sábado, na lavagem das mãos, nisso, naquilo outro, nos rituais, no sacrifício, mas que não iam a campo, à realização, à frutificação. E quem eram os outros? Aqueles que às vezes não estavam nem aí, não estavam muito preocupados, mas depois, uma experiência profunda, muitas vezes de dor, se arrependem e se transformam. Jesus conclui a parábola para deixar os fariseus loucos. Jesus diz assim: em verdade vos digo, que as meretrizes e os publicanos vos antecederão no reino de Deus. Imagina só Jesus dizendo hoje para a gente: está vendo um político corrupto? Ele vai te anteceder no reino de Deus. Para nós os religiosos, que às vezes estagnados no orgulho, sem ir a campo, serviço, humildade, compreensão, compaixão, ficamos presos no aspecto exterior. Então esse Cristo que nós precisamos trazer. Por isso que Kardec fala: eu me colocaria do lado de quem tem mais caridade.
E ele acrescenta: o que fala para as dissensões entre os grupos, fala para as dissensões entre indivíduos. Porque nesses casos, mais do que a causa, importa as consequências. Porque muitas vezes a causa de uma dissensão é uma palavra mal pensada, mal utilizada, de que nem sempre se é Senhor, diz Kardec. Mas o que é feito depois é feito com cabeça fria, é feito com raciocínio. O que eu falo depois do outro, eu tive tempo para pensar. Então Kardec diz: eu me colocaria, eu analisaria, qualquer pessoa com uma análise imparcial se colocaria, penderia para o lado daquele que tivesse, ou se referisse ao outro com menos acrimônia, com mais compaixão, com mais brandura, com mais serenidade. Porque, diz Kardec, uma cabeça ruim e um bom coração podem conviver, mas um bom coração e rancor e acrimônia não podem andar juntos. Essa é a alma que nós precisamos ter no Espiritismo. Debater ideias, sim, mas não nos esquecermos, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. É preciso amar, é preciso servir, é preciso enxergar o outro como Jesus, de baixo para cima, porque então ele parece maior. Porque aí a gente vê ele maior, a gente vê ele nos seus potenciais. Só enxerga o outro de baixo para cima quem serve. Essa é a ótica do Evangelho. Não é a ótica do orgulhoso, de baixo para cima. A ótica do Evangelho é daquele que se abaixa, vai lavar os pés. Então ele percebe as dores, os dramas do outro e percebe o porquê às vezes ele se porta daquela maneira. E o ampara, e compreende, serve, debate ideias, se coloca, se apresenta, se questiona, mas dentro do âmbito da urbanidade, da amorosidade, que é o que nós vemos ao longo de todo o trabalho de Kardec. Porque além do grande pensador, do gênio, Kardec era o apóstolo. O próprio Espírito de verdade é: eis que o meu apóstolo vos instrui. Porque aquele coração era um coração grandioso, traído, vilipendiado, humilhado, escarnecido, perseguido por tantos daqueles que começaram com ele, que estiveram ao seu lado no início, nunca perdeu tempo em devolver, em alimentar isso, seguiu fazendo o seu trabalho, com urbanidade, com clareza, com simplicidade. E aqui há outro aspecto do cristianismo, do Cristo, que nós precisamos trazer para o nosso movimento: simplicidade. Nós temos que tomar cuidado com os excessos de padrões do mundo que a gente vai trazendo para dentro do movimento, de complicações, de exigências, de grandiosidades, de holofotes. Nós temos que tomar um tremendo cuidado com isso, porque o brilho do mundo ele cega, ele ilude. Nós precisamos de um espiritismo do Chico, nós precisamos de um espiritismo do Eurípides, de um espiritismo do Bezerra. Nós precisamos desse espiritismo, do contato, da amorosidade, da convivência. A casa espírita enquanto lar, onde se acolhe corações. A casa espírita não é uma empresa, porque daqui a pouco a gente está lidando na casa espírita como uma empresa. A regra é tão fixa que não tem mais humanidade. Entre eu e você tem uma regra, e se essa regra não for cumprida, eu não posso te receber. Quantas vezes Jesus não falou disso no Evangelho? Dia de sábado ele vai na sinagoga, está lá um homem com a mão mirrada. Jesus está ali e os fariseus todos olhando para ele, ninguém olhando para o homem de mão mirrada. O que eles estavam olhando para Jesus? Para ver se ele ia curar alguém no sábado, porque não podia curar no sábado. Era a regra da sinagoga, era a regra religiosa. O que Jesus faz? Levanta, vai para o meio da sinagoga e pergunta: é lícito curar alguém no sábado? Silêncio, ninguém responde. Diz o texto: condoído da dureza de coração deles, chama o homem ao centro, o homem de mão errada, e o cura. E diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Em outras palavras, o que está no centro? A criatura humana ou a regra? É a regra que serve à humanidade ou a humanidade que está servindo a regra?
Porque a gente vai criando aquele centro que é enorme, é uma empresa, e é tudo engessado. Eu não posso fazer isso porque essa criatura está ali. Se você tivesse um pouquinho mais de humanidade, se olhasse para o centro mais um pouquinho como uma casa e não como uma empresa, os problemas seriam resolvidos. Mas a gente complica. A gente traz os elementos do mundo para a nossa experiência, que deveria ser uma experiência de fraternidade. Outro dia mesmo eu lia no livro Voz do Grande Além uma mensagem interessante. O livro Voz do Grande Além, mensagem em torno do pensamento, do Espírito Antônio. Uma das melhores definições que eu já achei sobre esse aspecto, ele diz assim, que sobriedade é o pensamento simples e luxo é o pensamento complexo. Porque luxo não é só aspecto material. Às vezes nós estamos cheios de luxo no espiritismo, mas não é aspecto material não, é cheio de luxo porque a gente está cheio de exigência, cheio de formalismo. E aí fica aquela relação fria, aquela relação distante. Aí a gente olha para o Paulo Estevão, vê lá Paulo chegando em Damasco. Primeira casa cristã que ele vai entrar ali realmente para... Aí chega lá, a casa era de uma mulher, uma simples lavadeira, com um filhinho, se não me engano ele tinha uma paralisia. E ela alugava ali a casa. Aí vinham à noite soldados, romanos, pessoas simples, né? Sapateiros e tal. Barnabé, Ananias, era o que comandava a reunião. A reunião era abrir o evangelho, conversar com aquelas pessoas. Aí colocaram um bebê nas mãos de Paulo, que ele nunca tinha segurado, não sabia como segurar aquele bebê. E ele ficou aquilo ali. E ele viu que naquele ambiente, eles não olhavam para Saulo, o doutor, o rabino. Eles viam ali um irmão. Todo mundo acolheu ele de maneira simples, sem as pompas com que ele era recebido em Jerusalém, sem os excessos, né? Ele era mais um irmão que estava ali entre eles. Ao final da reunião, serviram lá um pão, devia estar duro, já velho, e um copo de água. Mas ele falou que aquele pão tinha o sabor mais gostoso que ele já comeu na vida. E aquela água ele sentia que vinha direto do coração de Jesus para ele. Foi a primeira experiência que ele teve com o cristianismo real, da simplicidade. Como nós precisamos disso, gente. Como nós precisamos disso. Isso aqui é um apelo para nós, do movimento espírita como um todo, para a gente tomar muito cuidado com os holofotes, com os aplausos, né? Com os encantamentos, com os incensos, que nos pedem e pedem a outros, nas tarefas duras que tem a desempenhar. Somos todos irmãos, aprendizes a caminho com Cristo. E nós precisamos conservar isso. Simplicidade. Esse é o Espiritismo com Cristo. Para a gente não entrar nesses modelos do mundo, né? De glorificar médiuns e expositores. Somos humanos. Somos irmãos. Então, esse é um aspecto importante para a gente refletir. Resgatando lá aquele cristianismo que nós queremos manter. Esse que nos lembra um Chico, que nos lembra Eurípides, que nos lembra um Caibá. Então esse é um pilar fundamental que a gente precisa trazer, né? Jesus para a casa espírita. Jesus transfigurado aí na caridade, na compreensão, no serviço, na humildade e na simplicidade. Mas qual outro pilar fundamental que a gente precisa ter no Espiritismo? Por incrível que pareça, eu vou dizer, Kardec. Porque incrivelmente, muitas vezes Kardec ainda é um ilustre desconhecido. Nós precisamos desesperadamente da lucidez de Kardec, da ponderação de Kardec, do estudo de Kardec, para que o Espiritismo seja simples, para que o Espiritismo seja coerente, para que o Espiritismo mantenha-se no rumo. A começar por aquela orientação que Kardec recebe logo no início da tarefa, dos Espíritos. Está lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos.
Os Espíritos dizendo assim para Kardec, no último parágrafo, prolegômenos: lembra-te de que os bons Espíritos apenas assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam ou se afastam daqueles que querem fazer da senda para o céu um degrau para as conquistas na terra. Então a gente tem que tomar um tremendo cuidado para que o Espiritismo em nossa vida não esteja a serviço de conquistas no mundo. Não se misture aos nossos interesses terrenos, porque foi o que aconteceu com o cristianismo. O Espiritismo deve espiritualizar a nossa vida na matéria, mas nós não podemos materializá-lo, trazê-lo ao plano dos nossos caprichos e interesses pessoais para dele nos servirmos. Não misturarmos o Espiritismo, a doutrina espírita, com a lama, digamos assim, que ainda há em nós. Porque tanto Emmanuel quanto Leon Denis vão dizer, também Jesus no livro Jesus no Lar, vão fazer a comparação interessante. A revelação divina é como uma gota de orvalho pendendo no galho. Dependendo de onde ela cair, ela se converte numa gota lamacenta. Se ela cai na areia do chão, na areia da terra, ou se ela cai na pétala do lírio, ela é um diamante, vai brilhar. Então muitas vezes a gente traz o Espiritismo para a nossa lama e ele vira gota lamacenta. Então aqui não há como não me lembrar da orientação de Bezerra de Menezes, naquela conhecida mensagem do Chico, recebida pelo Chico em 63, que depois apareceu na revista Reformador, Unificação, em que Bezerra de Menezes dirá então: é imprescindível conservar ou manter o Espiritismo como ele foi entregue pelos mensageiros celestes a Allan Kardec. Bezerra de Menezes não está dizendo assim, não, então o Espiritismo já foi dado inteiramente pronto. Não. Os fundamentos foram dados. Tudo que vier de desdobramento é preciso estar harmonizado com os fundamentos. O Espiritismo é uma doutrina que, como dizíamos, está evoluindo. Simplesmente porque nós temos o infinito ainda para conhecer. Julgar que já sabemos tudo da lei divina é uma baita de ilusão. Então ele vai progredindo, mas alinhado com a fonte. É isso que Bezerra está dizendo. É imprescindível conservá-lo como ele foi entregue pelos mensageiros do alto a Allan Kardec. Ele acrescenta: sem compromissos políticos. Uma coisa é a nossa atuação lá fora, no mundo, enquanto cidadãos. Outra coisa é utilizarmos do Espiritismo como instrumento para os nossos caprichos, pontos de vista ou divisões. Então, sem compromisso político, sem profissionalismo religioso, linha tênue, que a gente precisa estar muito atento, em que se mistura profissão e religião. Linha tênue em que se misturam os meus interesses monetários até no mundo e o conhecimento que tenho. Linha tênue, que a gente precisa estar muito atento. O Espiritismo tem sido fonte de recursos para nós, de sobrevivência. É imprescindível pensarmos sobre isso, sem profissionalismo religioso. Outro dia eu vi um vídeo do Chico, ele já contando da psicografia do livro Paulo Estevam. Alguém entrevistando ele falando, saía do trabalho na Fazenda Modelo, chegava às 5, 5h30 em casa, tomava um chá, comia umas bolachinhas, tomava um banho e entrava no quarto para psicografar. Terminava meia-noite, 1h, depois ia datilografar as páginas psicografadas naquele dia. E assim foi, assim nasceu a obra. Muitos anos depois, quando ele se aposentou e pôde se dedicar mais ao Espiritismo, Emmanuel apareceu para ele e falou: eu não te falei que era possível ser médium e profissional? Eu não te falei que era possível, com disciplina, ganhar o seu pão de cada dia e dar ao Espiritismo, como diz Kardec, dar à mediunidade o tempo
que por ora temos, para que ela não se converta ou não se misture aí nessa linha tênue do profissionalismo religioso, que muitas vezes leva o indivíduo à queda, ao tropeço. Mediunidade, como diria Kardec, deve ser exercida santamente, desinteresse total, nem de status, nem de reconhecimento, nem de recursos monetários. Mediunidade que não deve estar destinada aos palcos, aos holofotes. Se o trabalho cresce como fonte de instrução e se ganha espaço de divulgação, ótimo. Mas a finalidade não deve ser. Nenhum médium pode dizer que conseguirá ter a manifestação de um espírito em qualquer circunstância. Kardec deixa isso bem claro. Se, portanto, alguém propõe a fazer-se isso, cuidado. Cuidado, mediunidade não foi feita para isso. Mediunidade é silêncio, trabalho, instrução. Então, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimente, ele acrescenta, sem personalismo, sem querer criar escolas, os seguidores do fulano, os seguidores do beltrano, que se dividem, que se digladiam muitas vezes, sem criar contra-personalidades. Uma coisa é ter a lembrança marcada pela gratidão, pelo carinho, como nós temos aqui pelo professor. Outra coisa é cultuar seres humanos. Quando o primeiro mandamento é: nenhum Deus terá além de mim. Deus, o centro da nossa existência. Como dizia o Chico, culto com todo respeito, nem mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo. Culto apenas a Deus. Então isso, sem personalismos deprimentes, sem elevarmos criaturas ao patamares de deuses, num movimento que muitas vezes é um movimento que fazemos para nos isentarmos da vivência que nos cabe. Porque o que, por exemplo, está por trás do movimento de idolatria? A gente precisa, mais uma vez, tomar um tremendo cuidado no nosso movimento. Uma coisa é ter o carinho, é ter a gratidão, outra coisa é a histeria. Outra coisa é incenso. O que está por trás da idolatria? Simples. E quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, quase todos eles vão falar do quê? Idolatria. Porque na base de todo desvio nosso tem um processo de idolatria. Eu coloquei algo ali no lugar que deveria ser o lugar da lei divina. Então, o processo de idolatria é pessoas. Se eu colocar um indivíduo muito longe, lá em cima, internamente eu me justifico pensando assim, mas ele é ele, e eu sou eu, cá embaixo. E aí eu me eximo do esforço de chegar ao patamar de sacrifício, de disciplina, de luta, de entrega que o indivíduo está tentando. É um afastamento que a gente cria, muitas vezes voluntário. Isso é um personalismo deprimente, porque nos deprime, nos coloca para baixo, no sentido, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, ele está muito acima, a gente fica a se comparar e então não faz nada. Mas eu me lembro do querido amigo Otacílio que dizia: nós precisamos de 2 referenciais na vida, apenas 2. Um é a meta, Jesus, ele é o norte, sempre será. O outro é eu ontem, para ver o quanto eu melhorei. No mais, se comparar é ilusão. Cada um está numa frente de trabalho, cada um está num momento. Como é que você comparar o seu trabalho com o outro? Aí o indivíduo fica deprimido, não se considera capaz de fazer, realizar, exalta o outro, cria esse distanciamento e estaciona. Muitas vezes complica a vida do outro que está lá em cima, que vai ter que lidar com isso, e muitas vezes cai, porque é falido. Imagina só, centenas e centenas de pessoas fazendo isso. Acha que é fácil? Muitas vezes cai lá em cima, cai aqui embaixo, cai todo mundo. E quando cai um que está lá em cima, visível, ele leva consigo um monte. Porque é assim, uma floresta inteira cresce sem barulho, mas uma árvore que cai, ela faz um tremendo barulho. A gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está sendo o serrote ou o machado para ajudar as árvores a cair.
Então, sem personalismo deprimente e sem pruridos completa bezerra. Sem pruridos a conquistas de poderes transitórios terrestres. O Espiritismo é transformação do Espírito, é culto ao Espírito, às realidades do Espírito, que deve se refletir no mundo. Mas a proposta de Jesus lá atrás já era, em João 17, venci o mundo, não no mundo, vencer o mundo e trazer para o mundo esses aspectos da espiritualidade. Então, é preciso, como nunca, voltar a Kardec. O livro dos médiuns, meus amigos, é um oceano de sensatez para lidarmos com o mundo espiritual. É fundamental para que não nos percamos. Jesus mesmo diria: de quantos falsos profetas, de quantas ideias ilusórias pululariam nesse mundo. É preciso analisar isso, condiz, isso se harmoniza com Kardec, com a sensatez, com a lucidez, com a ponderação. Porque muitas vezes surgem ideias, discussões, muitas vezes que chamam a atenção, que são fantásticas, sensacionais, mas querem o quê? Simplesmente nos desviar do que é essencial, a transformação. Quando os Espíritos e Kardec vão dialogar sobre as mistificações, no Livro dos Médiuns, capítulo 303, que é um dos maiores escolhos da mediunidade, Kardec, nesse diálogo com os Espíritos, ouvirá deles. O Espiritismo tem uma finalidade: o progresso moral da criatura. Nenhuma ascendência teriam esses espíritos mistificadores sobre nós se não nos desviássemos disso. Mas a gente fica discutindo aspectos exteriores que são cortinas de fumaça que nos desviam do eixo central. Por isso, Kardec, o Livro dos Médiuns, é algo absolutamente essencial para não repetirmos as ilusões no trato com o mundo espiritual, no trato também com encarnados, que podem ser também falsos profetas. É preciso voltar a esse pilar. E é por isso que eu gostaria de encerrar com uma mensagem de Bezerra de Menezes, mais uma vez, querido amigo de Eurípides, que tanto auxiliou na tarefa. Uma página dele destinada aos espíritas, ou a nós outros. Está no livro Vereda de Luz, capítulo 5, intitulada Kardec e Vida. Kardec e Vida. Em que Bezerra de Menezes então dirá: Jesus nos trouxe a verdade, Kardec, porém, nos trouxe a interpretação. Então estão aqui os dois pilares, Jesus e Kardec. Emmanuel também vai dizer, no livro No Portal da Luz, capítulo 16, jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo de Deus, como ele mesmo fez ao longo de toda a sua tarefa. Jesus e Kardec. Daí nosso dever de comunicar Allan Kardec a todos os setores da vida individual e coletiva, razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar: kardecizar é a legenda de Agar. Então, Bezerra de Menezes falando a nós espíritas: kardecizar é a nossa legenda. O grande mestre leonês, ilustre desconhecido de nós, em sua grandiosidade, da Revista Espírita, do livro Viagem Espírita, do livro dos Médiuns, tão pouco lido e meditado, do Gênese, do Céu e Inferno, nem preciso dizer, do livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardecizar é a legenda espírita, para que o Espiritismo não venha a ser algo sem Kardec, distante de Kardec, em incoerência com Kardec, para que elementos estranhos, oriundos de nossos caprichos, possam ali adentrar. A pretexto de fraternidade, de compreensão, não deveremos incorporar tudo que nos chega, é preciso discernir. Paulo mesmo dirá que a vossa caridade, o vosso amor, cresça e abunde cada vez mais em discernimento, em conhecimento, em ciência. Porque a caridade também discernir, analisar, para ver o que vale ou não incorporar. Por isso ele diz: sintetizemos em linhas rápidas o que entendemos por kardecização e os seus resultados. Então, kardecização do sentimento. Resposta: equilíbrio. Então, sem afobação, sem desespero, sem ansiedade, equilíbrio. O sentimento equilibrado é a base de uma vida equilibrada.
Porque a base da vida está no sentimento. É só ler o livro Pensamento e Vida. Sem o reto sentimento não há reto pensamento. E sem isso não há saúde, não há equilíbrio. Kardecização do raciocínio, visão, abrangência de visão, horizonte, visão de conjunto. Kardecização da ciência, humanidade. Experimentar, conhecer sim, mas humanidade, que a ciência se faça ou se coloque a serviço do ser humano, do crescimento, do bem comum. Kardecização da filosofia, discernimento. Pensar sim, dar razão ao pensamento, mas com discernimento, para que não seja simples imaginação nossa que muitas vezes temos inserido no cristianismo, no espiritismo, ideias nossas, achismos que achamos interessantes e vamos inserir, mas sem discernimento. Kardecização da inteligência, orientação. Inteligência orientada, isso é educação. Mais do que informar, orientar, isso é educar. Kardecização do estudo, esclarecimento. Kardecização do trabalho, organização. Método, planejamento. Isso é kardecizar o nosso trabalho. Kardecização do serviço, eficiência. Kardecização das relações, sinceridade. Sinceridade uns para com os outros, sem franqueza excessiva. Sinceridade, sim, sim, não, não, dentro do amor cristão. Kardecização do progresso, elevação. Kardecização da liberdade, não poderia ser diferente, disciplina. Kardecização do lar, harmonia. Lar que deverá ser tanto quanto o centro espírita não tem. Quantas coisas lá não fazemos que aqui não ousamos fazer ou falar. Por quê? Nosso lar, por acaso, está abaixo do centro? Quantos assuntos na mesa do almoço no lar que não ousaríamos tocar no centro espírita? Por que a diferença? Não é lá também o tempo? Se não ousamos falar aqui, não ousemos falar lá também. Porque é algo que não é digno de penetrar no ambiente, como um tempo. Nosso lar não tem. Harmonia, portanto. Kardecização do debate, proveito. Como ele diz no início da missa espírita, discutiremos, mas não disputaremos. Só aproveita o debate quando ele não é uma disputa, quando ele é um debate, uma discussão. Kardecização do sexo, responsabilidade. Responsabilidade é aquilo que semeamos em outros corações. Sempre o que fazemos no âmbito do sentimento ao outro é aquilo que haveremos de colher a nós mesmos. Kardecização da personalidade, como disse André Luiz lá atrás, autocrítica, sim e sempre. Kardecização da corrigenda, compreensão. Então, corrigir com compreensão, com brandura. Kardecização da existência, caridade. Porque a caridade é a alma do espiritismo como do cristianismo. Kardecizemos para evoluir com acerto à frente do Cristo de Deus. A Terra é a nossa escola milenária e em suas classes múltiplas somos companheiros uns dos outros. Kardecizarmos na carteira de obrigações a que estamos transitoriamente jungidos é a fórmula ideal de ascensão. Estudemos e trabalhemos sempre. Kardecizarmos, portanto, cristianizarmos de fato. Eis a meta para que o Espiritismo em nossas vidas seja de fato luz, seja essa fonte pura a descedentar as gerações do porvir. Por isso, para concluir com Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, espírita seja o nosso caráter, ainda que nos vejamos em reajuste após uma queda. Espírita seja a nossa conduta, ainda que estejamos em dificuldades tremendas. Espírita seja o nome do teu nome, ainda que te vejas em imensos combates interiores. Espírita seja o adjetivo da tua instituição, ainda que para isso te faltem as honrarias e os reconhecimentos do mundo. Que Espiritismo esteja em nós, vivo e atuante, para esse mundo novo que todos esperamos. Muita luz, muita paz a todos.